Gênesis capítulo 22. Nós vamos ler a partir do versículo 15. Gênesis capítulo 22. Nós vamos ler a partir do versículo 15. Quando você encontrar, diga amém. Amém, irmãos? Diz assim: Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizestes essa ação e não me negastes o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Amém? É isso mesmo que você está lendo? Você crê nessa palavra? Eu vou ler só esse finalzinho aqui, ó. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Amém? Coloca a tua Bíblia aí sobre o teu assento. Fecha os teus olhos agora. Coloca as tuas mãos à altura do teu coração. Nós vamos fazer mais essa oração e nós vamos pedir ao Senhor que através do Espírito Santo de Deus, Ele venha nos trazer a revelação dessa palavra para a nossa vida. Pastor, o que essa palavra tem a ver comigo? O que essa palavra tem a ver com a minha família? É o que nós vamos descobrir nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, a tua palavra, meu Deus, foi lida. Ela vai ser ministrada agora ao teu povo. Vai de encontro a cada vida que está aqui. Tira todo impedimento, toda barreira. E fala, meu Pai, poderosamente nessa noite, no nome de Jesus. E que assim seja, graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Amém. Pronto, toma o teu assento aí. Pastor, porque eu não jantei ainda. Também não. Sente aí, sente aí. Em nome de Jesus. Esse momento aqui, o Senhor, Ele fez agora para o Abraão um juramento. Nós falamos no domingo sobre as promessas de Deus. As promessas de Deus, elas são condicionadas à nossa obediência. E pelo menos 2 vezes, o Abraão, ele teve que demonstrar a sua fé. Ele foi provado pelo Senhor. O capítulo 22 de Gênesis mostra a maior prova que o Abraão ele já teve, de entregar o seu próprio filho, o Isaac. Procure o capítulo 12. Volte até o capítulo 12. A partir do versículo 1. Gênesis capítulo 12. A partir do versículo 1. Aqui foi a primeira vez que o Senhor, Ele vai colocar em prova o Abraão. Ele diz assim, Gênesis 12, 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. E foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Olhem para mim aqui, olhem para mim. Então, essa foi a primeira prova em que o Senhor
vai buscar em Abraão a sua fé. Abraão, sai de onde você está. Então ele saiu da Mesopotâmia, era um lugar próspero, era um lugar onde a sua família morava, ele vivia bem naquele lugar, mas Deus tinha outros projetos para ele. Então essa primeira prova, prontamente ele obedeceu, e saiu dali, e foi para Canaã. E quando ele tinha 100 anos, 25 anos depois dessa promessa, nasceu o Isaac. E nós falamos dele aqui domingo, o nascimento do Isaac. Para alguns teólogos, o Isaac, quando ele foi levado pelo Abraão para ser sacrificado no Monte Moriá, ele tinha 16 anos. Então Abraão já tinha mais de 100 anos, 115, 116 anos. Na mente dele, ele realmente iria sacrificar o seu filho. Mas era também uma prova. E na hora que ele ia consumar aquela ação, estava com aquele cutelo, com aquela faca na mão para tirar a vida do seu filho, sobre aquele altar, Deus falou dos céus. Vamos voltar para o capítulo 22. Capítulo 22 e o versículo 12. Gênesis capítulo 22, versículo 12. Ó. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhes faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negastes o teu filho, o teu único filho. Então essa seria a prova maior que Deus colocou para o Abraão. Pastor, hoje também eu estou vivendo uma prova. As pessoas até dizem assim: pastor, estou no deserto. Talvez você esteja no deserto, mas o deserto para a minha vida e para você também tem que ser algo temporário. Você não pode fazer a tua casa no deserto. Não, o deserto tem que ser como? Temporário. Essa prova, irmãos, ela vai passar, mas você vai ter que ser aprovado. E o mais interessante é isso: quanto maior a prova que você passa, o que é que vai acontecer? Pastor, Deus vai maneirar mais? Você acha que Ele vai maneirar mais? Ou a coisa parece que vai estreitar mais? Você acha? Irmãos, você venceu um gigante hoje, amanhã veio outros gigantes. É como também a sua conquista. Vamos dizer que você hoje comprou um carro 2011. Quando você for trocar de carro, você vai querer um 2011, um 2007 ou um 2014? Ou um 2020? Pronto. 2025. Diga glória a Deus então. Pronto. Só para você entender, irmão, que no mundo espiritual também é da mesma forma. Se Deus ele provou hoje você, Ele sabe que você já está preparado para uma prova maior. Compreendeu? Você hoje não é mais aquela mesma pessoa. Você já tem uma compreensão espiritual. Pastor, então pode vir a luta que for. Amados, pode vir a luta que for. Você sabe que tem Deus ao teu lado. Então Abraão, o que Deus pediu a ele foi o seu próprio filho.
versículo 15, onde nós começamos. Vamos lá. Gênesis 22, versículo 15. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizestes essa ação e não me negastes o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Aí você vai dizer amém. Vamos lá, eu vou ler de novo. Aí você vai dizendo amém e vai tomando posse, tá bom? Vamos lá. Preste atenção. E por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste teu filho, teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e a tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Agora preste atenção no final, ó. Porquanto obedecestes a minha voz. Olhe para mim aqui, olhe para mim. Qual foi o segredo do Abraão? Obedeceu a voz do Senhor. Os teus planos, amados, para 2025, pastor, é comprar o meu carro 2025, amém. Amém que seja, que Deus te abençoe. Mas olha, o plano principal para 2025 é isso aqui, ó. Obedecer a voz de Deus. É isso, amados, que vai fazer diferença na tua vida. Para que a bênção que vier às tuas mãos seja realmente uma bênção para você, e não uma maldição. Então, qual foi o segredo do Abraão? Ele ouvia a voz de Deus. Pergunte para essa pessoa aí: você tem ouvido e obedecido a voz de Deus? Pergunte aí para ela. Qual foi a resposta? Sim, diga sim, pastor. Não? Sim ou não, irmão? Pelo amor de Deus. Sim, pronto. Então você tem que obedecer a voz de Deus. Primeiro é ouvir a voz de Deus, e depois obedecer a sua voz. Então, amados, aqui já era um juramento. Uma promessa é uma coisa, um juramento já é outro. Por quê? Porque o Abraão já tinha sido provado. Então agora Deus, Abraão, você passou nessa prova final. A prova mais difícil, Abraão, você passou. Então agora eu juro que eu vou abençoar você e vou também abençoar a tua descendência. Então, o que é que nós entendemos, amados? Que as bênçãos de Deus para a nossa vida, elas estão condicionadas à nossa obediência. Deus quer abençoar você? Você acha que quer? Você quer ser abençoado? Claro, se você não quisesse, você não estaria aqui. Você está aqui, amados, porque você quer a bênção de Deus. E você já é abençoado. Então, as bênçãos do Senhor estão condicionadas à nossa obediência. Vou te mostrar uma coisa importante aqui. Passe alguns livros aí, ó. Você está em Gênesis, o próximo livro vai ser Êxodo. Aí depois de Êxodo vem Levítico. Aí depois de Levítico vem Números. E o próximo livro é o livro de Deuteronômio. Vamos lá. Preste atenção. Deuteronômio 28. Deuteronômio significa segundo a lei. Um resumo da lei. Quem encontrou Deuteronômio 28? Diga amém. Olhe para mim aqui, olhe para mim. Deuteronômio 28 tem exatamente 64 versículos.
e são divididos em bênçãos e maldições. Se nós fôssemos dividir, seria 32 versículos falando de bênçãos e mais 32 falando de maldições. Compreendeu? Mas não é assim. Amados, Deuteronômio 28, capítulo, desses 64 versículos, aliás, 68 versículos, sabe quantos versículos falam de bênçãos? Quem sabe aí? 14. De 68 versículos, apenas 14 falam de bênçãos. 54 falam em maldições. Certa vez, eu queria compreender isso. Eu teria que passar isso para algumas pessoas e eu falei, Deus, por que isso? Por que nesse capítulo, se tem 68 versículos, por que só 14 que falam em bênçãos? E 54 que falam em maldições? Para que você entenda que as maldições existem. Você acha que Jesus Cristo, ele só falou do céu? Só falou do céu ele? Dizem, amados, que Jesus falou mais do inferno do que do céu. Por quê? Para que você entenda que isso é real. As maldições também existem. É só você pensar. Se as bênçãos de Deus, elas estão condicionadas à minha obediência, cada vez que eu desobedeço a Deus, eu mesmo vou atrair para mim as maldições. Pastor, elas existem? Existem. Vamos dar um exemplo aqui para você entender? Você trabalha em uma empresa. Você é a pessoa que não chega atrasado. Você é a pessoa que, se o patrão precisa, você faz hora extra. Você não é aquela pessoa que participa de grupinhos. Não, você é aquele funcionário que cumpre o seu horário de uma forma perfeita. Eu pergunto para você, a tendência nessa empresa é você crescer ou o pessoal vai mandar você embora? Agora, se você falta, se você não tem horário, meu amigo, a pessoa vai mandar você embora. Da mesma forma são as bênçãos de Deus. Depende de mim mesmo. Vamos ver aqui então. Deuteronômio 28. Versículo 1. Vamos lá. Deuteronômio 28, versículo 1. Quem encontrou? Quem encontrou, diga amém. Ele diz, ó. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Olha para mim aqui, você lembra de quem? Quem foi que ouviu a voz de Deus e obedeceu? Já esqueceu? Foi o Abraão, eu falei nele nesse instante. Pastor, foi o Abraão, pronto. Então o Abraão, ele está sendo o exemplo, compreendeu? Ele é apenas o exemplo. Então o que ele diz? E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, se ouvir, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, diga amém. E todas essas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão, ó, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus.
Agora eu vou falar algumas bênçãos e você vai dizer amém, tá bom? Vamos lá. Bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e a cria das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Aqui são algumas bênçãos. Versículo 13. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Diga amém. E só estarás em cima e não embaixo. Se, é condicional. Se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir, e não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita e nem para a esquerda, andando após outros deuses para os servires. Agora preste atenção, ó. Até o versículo 14 que eu falei para vocês. A partir do versículo 15, a coisa vai estreitar. Eu vou ler, ao invés de você dizer amém, você vai dizer assim, ó, misericórdia. Não vai dizer amém não, pelo amor de Deus. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos, os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Diga misericórdia. Diga misericórdia. Maldito serás tu na cidade, maldito serás no campo. Pronto, vou nem ler o resto não. Aqui, irmão, vai até o versículo 68, meu amigo. Aqui só... Pastor, mas isso é real? Tem alguém que duvida que isso aqui é real? Amados, é uma questão de escolha sua. É uma questão de escolha nossa. É nós que temos que escolher se vamos querer ser abençoados ou amaldiçoados. Amados, se você quisesse ser amaldiçoado, nem aqui você estava. Não, pastor, eu estou aqui para ser como? Abençoado. Pronto, então o que é que você deve fazer? Ouvir a voz de Deus. Então, Deus, quando fala com Abraão, Abraão entrega o seu filho, agora já não era mais uma promessa, já era um juramento. Eu juro, Abraão. Você foi provado, Abraão, e você me obedeceu. Abraão, você iria entregar o seu próprio filho. Amados, ele já ia tirar a vida dele. Aí aquela voz veio do céu: não, Abraão, não tira a vida do teu filho, olha de lado. Aí ele olhou de lado e tinha um cordeiro. Quem é o cordeiro, amados? Quem é o cordeiro? Quem é o cordeiro, irmãos? É Jesus Cristo, nosso Senhor, que seria o substituto. O que ele falou: pronto, Abraão, você vai pegar esse cordeiro e vai sacrificar, porque o sacrifício ele teria que fazer. Ele estava ali no monte para fazer o sacrifício. Então, aquele cordeiro que substituiu ao Isaac seria o próprio Jesus Cristo, que nos substituiu, amados. Porque nós pecamos, fomos nós que falhamos, nós que deveríamos ser sacrificados por causa dos nossos pecados. O pecado gera a morte. Então, quando eu obedeço ao Senhor, quando eu me sacrifico em obedecer a Deus, porque a vida do Abraão, amados, foi um verdadeiro sacrifício. Abraão, sai da tua casa e da tua parentela. E quando ele falou para Sara, sua esposa, a Sara também era obediente. A Sara não era cabeça dura. Eu vou com você, Abraão, para onde for. E ela foi com seu esposo. E Deus cumpriu as suas promessas. A pergunta que eu faço para você é essa: isso mudou? Esses conceitos, isso aqui são conceitos, amados. O Abraão não era perfeito. O Abraão não era
um semideus. Perfeito somente o Senhor. O Abraão, para nós, é apenas um exemplo. Vamos até o Novo Testamento. Então, as promessas de Deus, irmãos, elas são para aqueles que sacrificam as suas vontades. Evangelho de Lucas, capítulo 14, nós vamos ler o versículo 33, para a gente orar. Amados, os milagres de Deus, as promessas de Deus, são para essas pessoas diferenciadas. Nem todas, irmãos, elas vão chegar até o fim. Nem todas elas querem sacrificar a sua própria vontade. Nem todos vão fazer como Abraão fez, pagar o preço. Você já ouviu aquele termo? Café com leite? Sabe o que é que significa, né? Pastor, aquele irmão ali é café com leite. O café com leite, irmãos, é aquela pessoa que não faz diferença. Ela pode vir, mas ela também pode não vir. Não vai fazer diferença. Ninguém sente nem a falta da pessoa. Não, pastor, eu não sou esse cristão café com leite, não. Eu faço a diferença. Eu pago o preço, como Abraão fez. Veja o que o Senhor vai falar para você entender isso aqui, ó. Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 33. Quem encontrou, diga amém. Amém? Diz assim, ó: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. É forte ou não isso aí? Não pode. Mas a pessoa quer, mas não pode. E o que é um discípulo? É um aluno. O Senhor Jesus ensinando aquelas pessoas que queriam andar com Ele. Eram muitos, irmãos. Eram milhares. Mas nem todos foram até o fim. Alguns até negaram ao Senhor. Até mentiram sobre Ele. Mas alguns foram até o fim. Os apóstolos do Senhor, eles foram martirizados, irmãos. Dizem que o Pedro, a tradição diz isso, que ele foi crucificado de cabeça para baixo. Queriam crucificar ele da mesma forma que o Senhor. Ele falou: não quero. Eu não sou digno de morrer como meu Senhor. O apóstolo Paulo, a tradição diz que ele foi degolado em Roma, mas não negou a sua fé. Então, se eu quero viver as bênçãos de Deus, eu tenho que negar a mim mesmo. Eu tenho que ouvir a voz do Senhor, como Abraão fez, e também obedecer ao Senhor até o final de 2024. É isso? Até o final de 2024? De novo, né? Até quando? Pronto, é até morrer, meu amigo. Pastor, foi só até o final de 2024? Não, irmão. Nós temos que seguir ao Senhor até o fim. O próprio Jesus falou: aquele que perseverar até o final de 2024 será salvo. É aquele que perseverar até o fim. E quando é o fim? É quando você morrer. Irmão, no dia que você morrer, o mundo acaba para você. Meu pai, ele sempre diz que para morrer, meu amigo, basta estar vivo. Muitas vezes, irmãos, a gente está preocupado com a tribulação. A gente está preocupado com o fim do mundo, meu amigo. Ninguém sabe quando vai ser o fim do mundo.
Ninguém sabe quando vai ser a volta do Senhor. Mas se eu morrer hoje sem Cristo, eu não tenho salvação. Você tem que pensar nisso. Como vai ser isso aí? Pode ser hoje, pastor? Pode. A volta do Senhor pode ser hoje? Pode. Mas eu não tenho que me preocupar com isso. Eu tenho que me preocupar com a minha salvação. Se eu morrer hoje, amados, eu tenho que estar com o Senhor. Essa deve ser a minha preocupação maior. Amém? Amém, irmãos? Vamos ficar de pé então. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor. Amém. Feche teus olhos aí. Feche teus olhos. Coloca as tuas mãos à altura do teu coração.